Olá, gente. Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, né, a respeito aí da segunda parte do tema dinâmica impulsiva, né? No primeiro vídeo eu conversei, falei um pouquinho sobre o conceito, né, de impulso e quantidade de movimento, né? Também comentei sobre o teorema do impulso. Quem não assistiu, né, veja lá o vídeo anterior. E hoje seria aí a segunda parte, tá? Complementando as informações, né? Hoje eu vou falar aí o tema específico, que seria as colisões. Os tipos de colisões, né, que acontecem de acordo aí a partir do momento que um objeto está em movimento, acontece um choque mecânico e vou falar um pouquinho, né, desses tipos de colisões, ok? Também, né, um slide bem curtinho, vou comentando e qualquer dúvida, né, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai conversando aí sobre o tema. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte hoje deste tema. Só ligar aqui, compartilhar aqui com vocês. E só mais um minutinho. Vamos lá. Muito bem. Bom, então é isso, gente. O tema hoje, tá? Complementando aí as informações de dinâmica impulsiva, seriam as colisões. Basicamente, né, gente, nós vamos ter aí, ó, dois tipos de colisões, tá? Nós vamos ver nos exercícios dois tipos de colisões. São chamadas aqui, ó, colisões elásticas e as colisões inelásticas, tá bom? Vamos ver aí as características de cada uma delas. Interessante aí que nas colisões inelásticas, né, existe também aí, vou comentar no finalzinho aí, né, um tipo específico, né, que é a perfeitamente, né, inelástica. Vocês vão perceber aí o que seria. E no exercício, dependendo, né, do que acontece, né, nós vamos ter ali que trabalhar o que estava em movimento antes, o que estava em movimento depois, não é? E a partir do momento da informação do tipo de colisão também, nós vamos desenvolver aí os exercícios. Bom, então vamos falar aí dessa conservação, né, na verdade, de quantidade de movimentos, mas dentro dessas colisões aqui. Bom, primeiramente, gente, nós temos aqui, ó, a chamada colisão elástica, né? O que seria essa colisão elástica? Colisão elástica, gente, no desenho aqui, ó, para nós entendermos aí na prática um pouquinho melhor o que seria, ó, a colisão elástica, né, você vai perceber o seguinte, que antes da colisão ou do choque, né, propriamente dito aí, nós temos uma situação de um conjunto de objetos, não é, que estão desenvolvendo uma determinada energia cinética, né, eles estão em movimento antes e também depois. Não é? Então, depois desse choque, depois da colisão, também haverá alguns objetos que estarão em movimento. Então, o que nós percebemos aqui, ó, nessa colisão elástica, você vai observar nos valores, inclusive, ó, antes, nesse exemplo, ele cita lá o seguinte, que o objeto A tinha uma energia cinética de 8 joules, o objeto B, uma energia cinética de 4 joules. Depois da colisão, o choque aí, né, entre elas, olha o que acontece. Ó. O objeto A, que tinha uma energia cinética de 8 joules, passou a ter uma energia cinética de 5. Por outro lado, aquele que tinha o B, que tinha uma energia cinética de 4 joules, passou a ter uma energia cinética de 7 joules, né, após a colisão. Então,
o que nós percebemos aqui é o seguinte, que o conjunto, né, a soma, vamos dizer assim, a energia total de energia cinética antes, né, era de 8 mais 4 joules, ou seja, nós tínhamos aí um total de 12 joules, e depois da colisão, nós temos lá 5 mais 7 joules, ou seja, 12 joules também. Então, a energia, essa energia cinética, né, total antes, acabou mantendo-se igual após a colisão. É essa, né, a característica aí, ó, que nós temos em relação à colisão elástica, gente. Tá? Então, você percebe lá que a energia cinética total dos corpos, né, que colidiram acabou se conservando. Essa seria aí a característica que nós temos em relação a isso, ok? Então, além, né, além da conservação, né, da quantidade de movimento que vai sempre ocorrer, também haverá, então, uma conservação da energia cinética no caso das colisões elásticas, tá, gente? Então, este exemplo aqui, né, tá bem legal, os valores, para nós entendermos, tá? Claro que lembrando que essa energia cinética depende da massa e depende da velocidade, tá? Nós já falamos aí a respeito sobre energia cinética, né, como determinar a energia cinética, tá bom? Então, essa seria aí a primeira forma, não é, de colisão, a chamada colisão elástica, bastante comum aí nos exercícios. A chamada agora colisão inelástica, gente, né, ó, vejam, né, as diferenças aqui, ó. A colisão inelástica é aquela onde a energia cinética não se conserva. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, mais uma vez, né, um conjunto de energias cinéticas antes da colisão e um conjunto de energias cinéticas depois da colisão. O que nós vamos perceber aqui, né, é que não será igual. O conjunto dessas energias cinéticas, né, antes não vai ser igual à energia cinética depois da colisão. E isso se deve ao quê? Tá? Parte dessa energia, tá? Ela vai acabar sendo o quê? Ela vai acabar sendo dissipada em forma aí de energia térmica, em forma de energia sonora, né? Então, isso, na realidade, é o que ocorre, né? Na maior parte, né, das situações na prática, uma parcela dessa energia vai acabar sendo dissipada em forma de som, em forma de calor. É comum, né, essa dissipação. Então, as colisões inelásticas, na prática, né, gente, elas são as mais comuns, tá, que acontecem. Mas, né, nós vamos ter aí exercícios também de colisões elásticas, né, que acabamos de ver aí o que seria. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, a principal característica, portanto, ó, que a energia cinética não vai ser conservada, ok? E vejam, né, um detalhe importante também, ó, mesmo que a energia cinética não vai se conservar nessa colisão inelástica, a quantidade de movimento do sistema se conserva durante a colisão. Tá, gente? Independente se for elástica ou inelástica, isso aqui é muito importante anotarem aí no resumo, ok? Ó, a quantidade de movimento do sistema sempre vai se conservar durante a colisão, independente do tipo de colisão, tá? Deixe bem anotado nesse detalhe aí, tá? E, como eu acabei de falar para vocês, tá? A maior parte das colisões na prática ocorrem desta maneira, né? De uma forma inelástica. É isso, né, gente? Então, nós temos aí, basicamente, né, dois tipos de colisões. E temos aqui também vamos dizer, uma observação, e eu vejo, né, em muitos exercícios esse tipo de colisão, tá? A gente percebe aí que eles trabalham bem essa ideia de colisão inelástica, mas com essa observação, uma colisão perfeitamente inelástica, né, gente? Então, o que seria essa perfeitamente inelástica? O desenho aqui tá legal, tá bem
dentro, né, dos exercícios que nós vamos entender depois, ó, vejam aqui na imagem, né, você tem aqui antes um veículo, né, com uma certa velocidade e um caminhão na sua frente, né, com uma outra velocidade aí, tá? Acontece aí uma colisão aí na traseira deste caminhão, e percebemos que após a colisão, tá, pode acontecer do quê? Do conjunto, ou seja, o carro mais o caminhão após a colisão continuarem um movimento com a mesma velocidade, né? Houve ali o choque, houve ali essa colisão, e a partir dessa colisão eles caminharam juntos, né? Então, quer dizer, o conjunto, ele acabou tendo, após a colisão, uma mesma velocidade, a velocidade final, a velocidade após a colisão. Os dois juntos caminhando, né? Como se fosse um corpo só, né? Então, esse tipo de exercício, gente, é muito comum, tá? Que vocês vão perceber aí nas questões. E o nome dessa colisão chama-se perfeitamente inelástica, tá? É o tipo de colisão que nós teremos aí. Então, vejam aí as características. Ó, é aquela que, após o choque, os corpos passam a ter a mesma velocidade, ou seja, movem-se juntos, tendo a maior perda possível de energia cinética do sistema, né? Então, na verdade, após a colisão, como eles vão caminhar juntos, né, nós vamos ter aí, então, uma situação aí diferente, né, das demais aí. E aí, nós temos aqui uma observação, ó, na colisão perfeitamente inelástica, não se perde necessariamente toda a energia cinética, né? Obviamente que após a colisão, como eu disse, o conjunto vai acabar se movendo, né? Então, se vai se mover o conjunto, temos aí, né, uma energia cinética do conjunto, tá? Então, nós teremos uma velocidade para os dois veículos após a colisão, tá certo? Então, é isso que, né, são os detalhes importantes aqui. Bom, para nós fecharmos aqui, tá, gente? Um detalhe também aqui, ó, que nós temos, ó, o chamado coeficiente de restituição, tá? Coeficiente de restituição tem a ver com, justamente, gente, as chamadas velocidades, né? A velocidade de afastamento e de aproximação, tá? Quando você observa lá que um objeto, de repente, ele acaba, né, se aproximando, né, de um outro que tem uma velocidade diferente, né, um pouco menor ali, né, ele vai se aproximando, então você percebe ali uma velocidade de aproximação, e aí, de repente, após um choque, né, que pode acontecer, uma colisão, os dois, né, eles podem se afastar. Então, temos aí uma velocidade de aproximação e temos uma velocidade de afastamento entre eles, né, que é o que a gente definia, né, no início da mecânica, né, como uma velocidade relativa entre esses dois objetos, né? Então, você tem aqui um, um valor, né, uma representação, vejam aí, ó, que chama-se coeficiente de restituição. Tá? É justamente o que, ó, a razão entre a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, né? Mas aí, se de repente, você pode me perguntar, mas se a velocidade de afastamento for igual à velocidade de aproximação? Bom, se essas duas velocidades forem iguais, nós teremos um determinado tipo de choque, tá? Tem uma tabelinha que vocês vão perceber, que é justamente aquele choque que nós vimos aí, o choque elástico, tá? Você vai ter uma situação aí que a velocidade de afastamento vai ser igual à de aproximação, ou seja, né, a razão entre essas duas velocidades vai ser igual a 1, não é? Então, seria um tipo de choque que acabamos de comentar aqui nesse slide aqui. Uma outra maneira também
né, de determinar esse coeficiente de restituição, gente, também bem legal essa formulinha aqui, ó, tá? É de acordo com a altura que um objeto pode atingir após atingir o solo, né? Ele coloca aqui, né, um corpo que de repente for abandonado de uma certa altura, após o choque com o chão, né, o corpo atinge uma altura H, diferente, né? Então, neste caso, mais uma vez, ó, vejam aí, pensem dessa maneira, se eu solto um objeto, o objeto choca-se com o chão. Numa situação, né, num exercício aí, numa hipótese de que o objeto vai voltar à mesma altura, bate no chão e volta à mesma altura, o que eu vou entender? Né? Eu vou entender que não houve dissipação, né, nesse choque, né? Não houve nenhuma forma de dissipação no chão, e aí, obviamente, ela vai atingir a mesma altura, né? A energia aí, ó, vai acabar se mantendo. Então, qual tipo de choque nós estamos falando quando não há dissipação? É o choque perfeitamente elástico, né? Seria aquele choque que nós, né, vimos aí na primeira parte. Mas, na realidade, o que acontece? Se eu soltar um objeto, ele choca-se no chão, geralmente vai acontecer o quê? Ele atingir uma altura menor. E cada vez que vai batendo no chão, ele vai diminuindo a altura máxima que ele atinge. Por quê? Porque cada vez que bate no chão, dissipa uma parte de energia, não é? E aí, então, nós temos aí um choque inelástico, né, gente? Uma parte dessa energia acaba dissipando aí. E aí você vai observar aqui, ó, que para determinar esse chamado coeficiente de restituição, vejam aí, depende justamente dessas alturas, ó, altura após o choque, dividido pela altura antes do choque com o chão. Isso dentro de uma raiz, aí, uma raiz quadrada de Hzinho sobre o Hzão, né? Então, são duas maneiras de determinar aí, portanto, o coeficiente de restituição representado aí pela letrinha E. Um exercício aí que de repente pede para determinar esse coeficiente, ou não é um exercício que dê essa informação, né? Eu já vi exercícios que dá o valor do coeficiente para podermos aí tirar alguma dessas velocidades, né? Calcular alguma dessas velocidades, ou de aproximação ou de afastamento. Também, né, existem essas situações aí. Tá bom, gente? Então, ou as alturas, né? É dado o coeficiente, e aí eu quero saber qual a altura máxima que atinge após o choque com o chão. Se eu tiver o coeficiente, consigo determinar o H, né, após esse choque. Tá bom? Então, anotadinho aí, importante aí essa observação. Aqui, gente, né, uma tabelinha, ó, justamente, né, resumo, né, sobre relação a esse coeficiente, tá? Bem interessante essa tabela aqui, justamente o que eu acabei de dizer a vocês, ó. Caso a velocidade de afastamento seja igual à velocidade de aproximação, não é? Nós teremos aí um tipo de colisão específico, que é a chamada colisão elástica, né? E como as velocidades serão iguais, a razão entre elas, portanto, vai ser 1. Não é? Então, coeficiente 1 significa um choque com uma colisão elástica. Aí temos aí, né, a maior parte, né, na prática o que acontece, ó, a velocidade, né, ó, vejam aí, de afastamento menor que a velocidade de aproximação. Por quê? Porque após o choque, uma parte da energia pode se dissipar, é comum. E aí nós teremos, né, um coeficiente, obviamente, menor que 1. Né? Ele vai ser menor que 1, maior que 0. Então nós temos lá 0, alguma coisa lá, que vai representar um coeficiente de restituição para as colisões inelásticas. Tá? Então, é o que eu disse, né? De repente, ele dá a informação desses coeficientes para podermos tirar alguma informação ou a respeito de velocidade, ou a respeito aí de alturas, tá? Então,
anotado aí as fórmulas, né, de determinar aí esses coeficientes e o tipo de colisão que ela representa. E o caso particular aqui, né, que nós conversamos aí, ó, colisão perfeitamente inelástica. Seria aquela situação que, após o choque, os dois caminham juntos. Lembram? Então, é uma situação bastante comum nos exercícios. E aí, nós temos aí, ó, uma velocidade de afastamento igual a zero. Por quê? Porque após a colisão, né, como eles vão caminhar juntos, não vai afastar um do outro. Eles vão caminhar juntos após a colisão. Então, a velocidade de afastamento é zero. E aí, automaticamente, o coeficiente é zero. Né? Então, o coeficiente de restituição zero significa, portanto, uma colisão perfeitamente inelástica. Tá bom, gente? Então, façam aí todas essas anotações aqui, que acompanhem aí pelo material, e são informações importantes aí na hora de resolver os exercícios. Finalizando, tá? Então, aqui é só um resumo dentro do que conversamos, né, gente? Essas duas videoaulas aí, né? A primeira parte, falei lá sobre impulso, quantidade de movimento, e hoje falando um pouquinho aí sobre as colisões, tá? Então, aqui é mais para fecharmos aí, né? Relembramos aí alguns pontos importantes, tá? E aí fica mais fácil aí da gente entender os exercícios, olha. O impulso é uma grandeza vetorial relacionada com uma força e o tempo de atuação na mesma. Né? Lembrando aí que quando eu falo em grandeza vetorial, estou falando em uma grandeza que tem direção, tem sentido, tem intensidade, certo? Então, o impulso ele vai ter as mesmas características vetoriais em relação à direção e sentido, não é? Da força que está sendo aplicada. Tá? Então, se a força é horizontal para a direita, o impulso dessa força também vai ser horizontal para a direita. Tá? O mesmo acontece com a quantidade de movimento, também é uma grandeza vetorial, e vai ter aí, né, as mesmas características de direção e sentido do vetor velocidade. Tá? Para determinarmos a quantidade de movimento, precisamos da informação do vetor velocidade aí. E aí temos, né, essas duas grandezas aí que estão aí dentro, né, do conceito da dinâmica impulsiva. O impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Né? Seria o que, gente? O teorema do impulso. O teorema do impulso diz exatamente isso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a inicial. Tá? Então, o impulso, tá, resultante vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que é justamente a variação da quantidade de movimento, certo? Aí colisões, ó. Durante uma colisão ou uma explosão, a quantidade de movimento no sistema permanece constante. Então, gente, isso aqui é uma informação independente do tipo de colisão, né? Como eu disse agora há pouco, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Tá? Então, a gente tem que observar o que nos exercícios? O que estava em movimento antes e o que estava em movimento depois da colisão. Né? Essa é a grande dica aí, tá? Você vai observar corpos e objetos que estavam antes e depois, o que eles estavam em movimento antes e quais estavam em movimento depois. Baseado nisso, nós temos, então, né, esse princípio, que é da quantidade de movimento, princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá? Temos aqui ainda ó, que a quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica varie. Né? É o caso lá, por exemplo, né, dos choques inelásticos. Né? A gente percebe que a energia cinética não vai se manter devido à dissipação de energia, mas, reforçando de novo, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Tá? E após a colisão perfeitamente inelástica, os corpos
saem juntos, tá? Então, uma observação aí, tá? Que você vai ter ali em exercícios, tá? Bastante comuns aí, após a colisão, os objetos saírem juntos, tá? Então, esse é o tipo da colisão perfeitamente inelástica. Beleza, gente? Então, era isso, tá? Para nós encerrarmos aí este tema sobre dinâmica impulsiva. Claro que agora o próximo passo aí seria aí, né, fazer aí alguns exercícios, né, exercitar toda essa teoria, né? Nós vamos ter aí alguns probleminhas, alguns exemplos aí, né, para conversarmos também e vamos seguir em frente aí com o nosso assunto aí, nossos conteúdos, tá bom? Então, gente, boa semana para vocês e até a próxima.